Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Integrantes de quadrilhas que atuam em Minas e São Paulo foram presos hoje em uma operação conjunta das polícias dos dois estados. Outras prisões foram feitas no Triângulo Mineiro de suspeitos de participar da facção PCC. Professores das UMEIs decidem voltar ao trabalho amanhã, mas terão que repor as aulas. Quem está com o nome sujo na praça porque emprestou os dados para outra pessoa faz o quê? Nós vamos te contar. Pelo menos de 2% da população brasileira doa sangue. Nos últimos jogos dos times mineiros antes da Copa, Cruzeiro fica no empate e o Atlético vence, mantendo a vice-liderança. E os torcedores belo-horizontinos, será que já estão animados com a Copa? Nós fomos conferir. Hoje temos dicas de cultura para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil cumpriu 18 mandados de prisão e de busca e apreensão em 9 cidades do sul do estado. A ação faz parte da Operação Echelon, realizada em 14 estados do Brasil contra uma célula do PCC, facção criminosa que age dentro e fora de presídios. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está o repórter Diogo Ramalho, que tem as informações. Boa noite, Diogo. Boa noite, Inácia. A operação foi conjunta entre as polícias civis, na verdade, de Minas Gerais e também do estado de São Paulo. Como você disse, contra a organização criminosa, tudo indica que seja o PCC, o primeiro comando da capital. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e dos 8 de prisão, apenas 6 conseguiram ser cumpridos. De acordo com a Polícia Civil, 250 policiais de São Paulo e 70 policiais de Minas Gerais participaram desta operação. A gente está acompanhando aí algumas imagens na tela neste momento. Olha só, drogas, computadores, celulares, documentos, entre outros objetos, Inácia, foram encontrados, foram apreendidos durante esta operação, hoje pela manhã, em 14 cidades do estado do interior de Minas. Diogo, continua conectado com a gente aí na redação, que eu te chamo daqui a pouquinho para outro destaque, tá bom? Tá certo. Bom, gente, no Triângulo Mineiro, a Polícia Federal e a Polícia Militar também realizaram hoje uma operação para combater o tráfico de drogas e conter a atuação da organização criminosa PCC. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 13 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. A Operação Contenção foi deflagrada para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em Uberlândia. Foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia 14 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos 42 tabletes de entorpecentes que somam cerca de 36 quilos de material parecido com maconha. 13 pessoas foram presas. A gente tem um alvo que ainda está foragido, as equipes estão em campo tentando localizá-lo para que a gente complete todos os alvos presos nessa operação de hoje. As investigações começaram há cerca de 6 meses para conter a ação de uma organização criminosa que vende drogas em Uberlândia. Também são apontados suspeitos que estariam presos e emitindo ordens de dentro de presídios do estado de Minas Gerais. A partir desses dados, nós solicitamos ao Poder Judiciário a prisão preventiva desses indivíduos e os mandados de busca. Todos eles têm extensa passagem pelo sistema prisional e pela polícia. E mais prisões. A Polícia Federal prendeu um colombiano indiciado na Operação Cullinan, suspeito de tráfico internacional de drogas. O traficante atuava em uma organização criminosa que exportava cocaína para a Europa, escondida em blocos de granito. A Operação Cullinan teve início em fevereiro de 2016. No ano passado, 13 estrangeiros que estavam em Belo Horizonte e em Nova Lima, na região metropolitana, onde o grupo tinha estrutura montada, foram indiciados pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e de organização criminosa. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. O último estrangeiro preso estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal de Belo Horizonte, onde ficará à disposição da Justiça. 5 homens incendiaram mais um ônibus na noite dessa quarta-feira na Via Expressa, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. A gente volta agora para a nossa redação para conversar mais uma vez com o repórter Diogo Ramalho. Diogo, qual que é o balanço dessas ações policiais?
Olha, até agora, Inácio, desde o dia 3 de junho, né, essa onda de ataques que começou, já foram 113 ataques, com 68 ônibus queimados, 90 pessoas foram conduzidas a prestar esclarecimentos à polícia. Dessas 90, 26 são menores e foram apreendidos. O último ataque aconteceu ontem à noite em Betim, na região metropolitana. De acordo com o depoimento do motorista dado à polícia, 5 homens encapuzados e armados o renderam, andaram ainda durante um trajeto pela via expressa de Betim até acontecer mais um crime, Inácia. Ok, Diogo, obrigada pelas informações, viu? E continuamos a falar de segurança pública, porque a Polícia Civil prendeu um foragido da Justiça pernambucana suspeito de matar um empresário na zona rural da cidade de Araripina. Ele foi encontrado em Betim, na Grande BH, onde mora com 2 filhos. Antônio de Oliveira Gomes, de 41 anos, estava foragido da Justiça de Pernambuco, estado da região nordeste do país. Ele foi preso em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde moram 2 filhos dele. Ele é apontado pela Polícia de Pernambuco como autor do assassinato do empresário Ayrlon Pereira e Silva, que tinha 28 anos e era diretor de uma grande empresa de produção de gesso em Araripina, a cerca de 700 quilômetros da capital, Recife. A vítima morreu com um tiro no peito quando estacionou o carro na rua em plena luz do dia e desceu do veículo. O crime aconteceu no dia 10 de março deste ano. Em sua investigação concluiu que o autor, Antônio, matou, assassinou a tiros o empresário gesseiro. E eles descobriram também que ele possui uma família aqui, uma mulher, 2 filhos, maiores de idade. Devido a isso, eles entraram em contato com a minha delegacia e solicitaram apoio para encontrar, localizar esse foragido que havia cometido esse crime tão bárbaro. A região de Araripina é responsável por 95% do gesso distribuído em todo o país. Esse seria o segundo caso envolvendo a morte de empresários do ramo. As investigações estão a cargo da Polícia Civil de Pernambuco. Antônio teria sido contratado para executar o crime. O suspeito já tem passagens anteriores pela polícia por outros homicídios. E o assunto agora é a educação. Após 53 dias de greve, os professores das UMEIs de BH decidem voltar ao trabalho amanhã. O Sindicato dos Trabalhadores aceitou a proposta da Prefeitura de 4 níveis de carreira para os professores que possuem graduação e ainda a revisão progressiva dos salários para que até o fim do mandato de Alexandre Calil, a diferença entre os salários da educação infantil e do ensino fundamental não seja superior a 15%. As escolas têm até o dia 22 de junho para apresentar o calendário de reposição das aulas. O preço médio da gasolina comum aumentou quase 8% na última semana em relação ao mesmo período do mês passado. A diferença de preço entre os postos também chama a atenção. A gasolina comum pode ser encontrada por mais de R$ 5,00 na capital. Se o diesel teve uma leve queda de 27 centavos o litro na capital neste mês, a gasolina chama a atenção pelo aumento. Com um preço médio atual de R$ 4,87, o valor cresceu 7,40% em relação ao mês passado em BH, segundo o site Mercado Mineiro. Após os protestos dos caminhoneiros, especialistas apontam que os impostos ainda são os maiores culpados. O posto de gasolina e a distribuidora, que que usa o caminhão da refinaria até o posto, os dois juntos ficam com 12% do preço, em média, do preço do combustível, enquanto que metade do preço do combustível da gasolina é imposto. E mais uma vez, o consumidor reclama. O preço está alto, muito alto. Ainda mais depois dessa greve ainda, o governo parece que até aproveitou para aumentar mais ainda, ficou puxado. Varia muito, aonde a gente passa mesmo na Via Expressa, está dando uma diferença até de 20 centavos. A variação entre o menor e o maior preço encontrado na capital é de 11%. É que em alguns postos a gasolina comum pode ser encontrada a mais de R$ 5,00 e em outros a menos de R$ 4,60. Diferença que pode ser explicada depois da greve dos caminhoneiros. Essa distância é devido a um desarranjo que aconteceu durante a greve, onde as pessoas precisavam abastecer e os preços começaram a subir muito fortemente, chegando a mais de R$ 6,00 em alguns postos de gasolina. E isso desarranjou, inclusive, a nossa memória de preço. É muito importante a estabilidade de preços
para as pessoas terem uma memória. Elas sabem quanto custa o tomate na feira, elas sabem quanto custa o alface, elas sabem quanto custa a gasolina. Desajuste que é acompanhado pelo PROCON. Nenhuma irregularidade foi identificada até o momento, mas o consumidor que quer economizar precisa ficar atento. Os preços, ainda que estejam um pouquinho mais altos, eu acredito que sejam decorrência natural do mercado, uma vez que esses postos ficaram fechados, sem combustível por algum período, e os custos fixos dos fornecedores acabaram sendo mantidos. Então, o consumidor ele deve procurar, acima de tudo, pesquisar o preço nesse momento, até que o combustível chegue no patamar ideal, no preço adequado para esse produto. O Hospital Júlia Kubitschek está cancelando cirurgias eletivas aqui em BH, aquelas menos urgentes, por falta de materiais. Segundo a direção do hospital, insumos básicos como luvas e gases estão em falta. E por meio de nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais disse que o atendimento estará normalizado até segunda-feira. Emprestar o nome para alguém pode ser um risco muito alto. Se a pessoa não pagar, você será cobrado. E se não tiver dinheiro, vai ficar com o nome negativado ou, como se diz no popular, vai ficar com o nome sujo na praça. Veja como resolver esse problemão. Sabe aquele tipo de carta ou mensagem de celular que ninguém quer receber? Às vezes acontece de gastar mais do que pode pagar. Mas e quando você é cobrado por uma dívida que outra pessoa fez no seu nome? Foi o que aconteceu com essa jovem, que já começou a vida financeira cheia de dívidas por causa do pai e da madrasta. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me pediu para assinar uma série de documentos. Depois de um tempo, ele separou da mulher dele e ela falou que tinha uma coisa para resolver no banco e meu pai não estava colaborando para resolver. E ela pegou, me levou numa papelaria, eu lembro que ela pediu uma identidade, tirou um xerox. Ela entrou no banco, com meus documentos. E depois de um tempo, eu descobri que meu nome estava sujo quando eu fui fazer uma alteração no meu plano de celular. E desde então, o telefone não para de tocar. Telefonema, os últimos que eu recebi, inclusive, até meio ameaçadores mesmo, Um negócio que eu não sei nem quando que vai ter fim isso. Você emprestaria seu nome, seus cartões ou seus documentos para alguém fazer uma compra a prazo? 17% dos brasileiros inadimplentes estão com o nome sujo por esse motivo, segundo o SPC. Se isso aconteceu com você, calma, é possível tomar algumas medidas. A pessoa, primeiramente, busque o credor para tentar negociar essa dívida, porque nesse primeiro momento, infelizmente, ela vai ter que arcar com essa dívida para que tenha o nome retirado da negativação do SPC ou do Serasa. E, através de provas como conversa de WhatsApp, testemunhas, cheque, nota promissória, contrato, ela pode buscar o judiciário, entrando com uma ação de regresso, para cobrar aquele valor que ela arcou e ainda assim pode fazer o pedido nessa própria ação de danos morais. Só que quando falamos de parentes responsáveis pela maioria dos pedidos de empréstimo, a coisa fica complicada. Para o Érico foi difícil falar não para a mãe. Olha ele aí negociando. Emprestei o cartão de crédito para ela, para fazer algumas compras, algumas coisas de casa. Só que devido a alguns problemas, ela não conseguiu honrar o compromisso comigo. Mas até eu conseguir pagar pelo valor ser alto, demorou um pouquinho e teve alguns problemas de Serasa, SPC. Então foi bem complicado. Então, para evitar conflitos maiores, a melhor solução é prevenir. E a pessoa que está emprestando o nome, ela deve se certificar do valor dessa dívida. Ela deve acompanhar essa pessoa que ela emprestou. E, principalmente, pensar, caso essa pessoa não consiga arcar ou se torne inadimplente, isso afetaria o meu orçamento? Eu conseguiria arcar com essa dívida? A Creice sabe disso. Não empresto. Não empresto porque a pessoa, quando chega nessa situação, a pessoa não pode pagar. Então, nem ela e nem eu. Tem outras maneiras de ajudar, por exemplo, dando dinheiro, emprestando dinheiro, mas o nome não. O nome não, viu aí, né? Depois do intervalo, notícias do esporte, o Cruzeiro ficou no empate contra o Paraná e o Atlético manteve a vice-liderança. Hora do futebol. No último jogo antes do intervalo para a Copa do Mundo, o Atlético superou o Ceará por 2-1 no Independência. No primeiro tempo, uma chance clara para cada lado. Contra-ataque para o Galo, Patrick lançou para Casares, que driblou antes de bater. A bola sobrou entre Gustavo Blanco e o gol. O meia acertou a trave. Depois o Ceará pagou com a mesma moeda. Contra-ataque e chute de Samuel Xavier na trave de Vitor.
Já no segundo tempo, João Lucas tentou cruzar e quase surpreendeu o goleiro atleticano. Aí Thiago Largue colocou Luan no lugar de Casares e o jogo pegou fogo a favor do Galo. Foram 3 ataques consecutivos para cima do Vozão. No primeiro, Everson pegou a queima-roupa o chute de Ricardo Oliveira. Depois salvou de novo no abafa. E na sequência, Roger Guedes e de novo Ricardo Oliveira tentaram. E nada de gol. Até que o castigo veio aos 32 minutos. Cruzamento da esquerda, Iago falhou e Naldo fez Ceará 1-0. Mas 3 minutos depois, o artilheiro do Brasileirão bateu de longe e fez seu 9º gol no campeonato, deixando tudo igual no Horto. E já nos acréscimos, ele, Luan, recebeu de Ricardo Oliveira e tocou na saída de Everson. Gol da vitória do Galo, de virada, 2-1. Gol que colocou o Atlético na 2ª colocação no Campeonato Brasileiro, nessa parada para a Copa do Mundo. 4 atrás do líder Flamengo. O grupo vem trabalhando de forma muito aplicada nos treinamentos, no dia a dia, semana, nos jogos. A gente vê muito empenho. Essa pausa e os treinamentos aí podem nos favorecer na evolução do nosso time e nisso a gente acredita bastante. América e Cruzeiro também jogaram ontem. O América jogou à tarde, ficou no 0-0 com a Chapecoense e a gente já falou disso aqui, trouxe esse resultado para você. Já o Cruzeiro jogou à noite, ficou no empate de 1-1 contra o Paraná lá em Curitiba. Nosso repórter e comentarista André Salles está conosco para analisar essa partida. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. O André, foi um jogo de muitas faltas, né? Cartões. O que você achou? Pois é, um jogo muito truncado, o gramado estava bem molhado, assim, com muito barro. Os dois times tiveram, a gente está até vendo os lances aí, na verdade os gols, né? Pênalti batido para o Sobis, quase errou, mas bateu na trave e entrou. Depois veio o empate do Paraná e eu acho que o Paraná mereceu empatar. O Cruzeiro não mereceu o resultado melhor, não. Não fez uma boa partida, jogo muito duro, jogo muito intenso, difícil para os dois e eu acho que o empate acabou sendo justo. Bom, então falando agora da volta dos times mineiros depois da Copa, quando que vão acontecer os primeiros jogos? Pois é, a Copa começou hoje, né, Inácio? O Brasil estreia só domingo, mas todos os campeonatos aí no mundo parados, só o Mundial realmente acontecendo, e aí mais de um mês de folga, né? O Atlético voltando só no dia 18 de julho, Cruzeiro e América no dia 19, então bastante tempo com os torcedores tendo que ir focar no Brasil, ficando sem seus times. Já volta com o clássico, hein? Com certeza, tá. Cruzeiro e América. Obrigada, viu, André? Exatamente. Bom, gente, a Copa da Rússia começou hoje, como o André disse, mas o Brasil só vai entrar em campo no domingo mesmo, né? Boa parte dos torcedores belo-horizontinos ainda está esperando o primeiro jogo da seleção para entrar na folia. Nesta rua da capital mineira, os amigos Zelino e Juninho pintaram o chão, colocaram bandeirinhas e aumentaram a empolgação para a Copa do Mundo. A gente gosta de juntar a galera, bater um papo, tomar uma cerveja e perdendo ou ganhando é o Brasil na cabeça. Por aqui, até a pequena Tequila entrou no clima de Copa do Mundo. Alguns desanimados criticam, mas eles nem ligam. A gente sempre, como teve essa alegria toda aqui na loja, de enfeitar, o povo acho que agora começou a animar e ver que a gente está animado e estou animando também. E essa empolgação ainda tímida também se reflete no comércio. De acordo com uma pesquisa da CDL-BH, pouco menos da metade dos empresários acredita ter um retorno positivo nos negócios com a chegada do Mundial deste ano. Apesar desses números, muitas lojas têm se preparado. Este gerente conta que esta semana, com a proximidade dos jogos, os clientes começaram a comprar mais. Várias empresas já vieram aqui e compraram artigos para enfeitar as empresas, donos de casa também. E os torcedores também estão animados, né? Vem comprar camisa, vem comprar corneta, vem comprar utilidades para casa. As amigas Emily e Rafaela vão comprar uma camisa para torcerem bastante unidas nessa Copa. A gente está olhando blusa, tinta pro rosto e agora a gente achou isso aqui, que a gente achou super legal. Independente do resultado, a gente vai estar muito empolgado, porque Copa não é todo ano que tem, né? Outro setor que deve lucrar bastante durante os jogos é o de serviços. Este restaurante na região da Pampulha está investindo em uma programação especial. Domingos vamos ter a casa fechada, cobrando a entrada com telões. Logo depois de todos os Jogos do Brasil, nós vamos ter um samba, programação bem bacana para os Jogos do Brasil. E quem comparece com os amigos já está confiante. Estou empolgado demais que já começou hoje os jogos. A Rússia aqui já está ganhando e vamos aí, o Brasil é hexa, esse ano é do Brasil. Animado demais, o Brasil vem forte esse ano aí, né? Com o Neymar ali armando agora que ele está 100%.
O gol da Rússia. A Copa esse ano é no Brasil. O Neymar já falou que pode sonhar e a gente está sonhando demais. Esse ano é nosso Hexa. 5-0 para a Rússia, hein? Que estreia. E veja a seguir as dicas da nossa agenda cultural para o seu fim de semana. Tem cinema, festa de rua e shows. A cada 1.000 brasileiros, apenas 16 são doadores de sangue aqui no país. No Dia Mundial do Doador, o Ministério da Saúde faz um alerta sobre a importância de voluntários abastecerem os estoques dos hospitais. O sangue doado por uma pessoa pode salvar até 4 vidas. Pode parecer que o estoque de sangue está cheio, mas não é muito para um hospital como o João 23, que atende 300 casos de urgência por dia na capital mineira. Aqui são necessárias 1.600 bolsas por mês. É preciso repor o estoque 3 vezes por dia. Hoje havia apenas 3 bolsas do tipo sanguíneo AB. Para salvar a vida de um paciente com sangramento, é preciso pelo menos 10 doadores. Eu tenho minha equipe pronta a atender, os maiores e melhores especialistas em relação ao trauma, mas aí falta o sangue e aí o paciente pode morrer. Nesta época do ano, o número de doadores cai em média 30% nos centros de coleta por causa do frio e do aumento de casos de gripe. Já sabendo disso, o Júnior sempre aparece. Que isso pode contribuir com a saúde de várias outras pessoas. Isso recompensa a gente qualquer vinda, qualquer tempo. No Brasil, apenas 1,6% da população doa sangue regularmente. O índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 3%. O sangue que eu estou doando pode ajudar com certeza as pessoas que estão em realmente necessidade, principalmente no nosso país, né, que tem o alto índice de acidentes. A doação é rápida, demora menos de 15 minutos. Em menos de 24 horas, o sangue retirado já se recompõe no organismo. Para ser doador, é preciso ter boa saúde, pesar mais de 50 quilos e não ter recebido transfusão de sangue nos últimos 12 meses. O sangue doado por uma pessoa pode ajudar a salvar até 4 vidas. O material é separado por componentes aqui no laboratório antes de ser enviado aos hospitais. As hemácias vão ser recebidas por vítimas de acidente de trânsito e as plaquetas por quem precisa de um transplante. Sangue é vida para muitas pessoas, né? E a única forma que a gente tem de conseguir é com uma pessoa realizando uma doação. Então não existe medicamento que substitua o sangue. É isso que a população tem que ficar ciente. Como todo tipo de sangue é necessário e bem-vindo, o Ministério da Saúde aproveitou o Dia Mundial do Doador para lançar uma campanha de incentivo com o slogan "Tem sempre alguém precisando de você". Esta estudante de enfermagem veio doar e ainda trouxe as amigas do curso. A gente faz o bem para outras pessoas doando, né? Então a gente vai embora com a consciência bem tranquila. Estudantes que fizeram o Enem e não zeraram a redação podem se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificado, somente até amanhã. O programa oferece mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior em todo o país. E todos os detalhes você encontra lá no site sisu.mec.gov.br. Hora de você programar o seu fim de semana. A Luciana Viana traz agora as dicas da nossa agenda cultural. No cinema, 4 mulheres, por volta dos 60 anos, amigas de longa data, decidem criar um clube do livro para estimular a mente. Um dia, elas resolvem ler a trilogia 50 Tons de Cinza. Isso vai motivar a vida dessas mulheres de um jeito novo, para mostrar que a vida é muito fértil e agitada ainda aos 60. Na telona, a comédia do jeito que elas querem. E no clima da semana em que se comemora o Dia dos Namorados, o filme Talvez uma História de Amor. A melhor maneira de não terminar uma história de amor é não começá-la? Será? Assim pensa Virgílio nessa comédia romântica, também na telona. Ainda na 7ª Arte, Mostra de Cinema de Ouro Preto, cidade patrimônio mundial. Filmes, seminários, oficinas e shows, tudo em um só espaço imperdível. E tem festa portuguesa com certeza no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto, no bairro Cidade Jardim. Um encontro daqueles entre Brasil e Portugal. A entrada é franca e o evento começa às 10
10 horas da manhã. A programação conta com comida típica, artesanato, folclore, teatro e shows. Um dia inteiro com atrações culturais e gastronômicas portuguesas. Na música, os hits da carreira do CPM 22, na turnê Suor e Sacrifício no Music Hall, neste sábado. E já pensou em Fernanda Takai cantando Tom Jobim? Uma homenagem e retomada do estilo de um Jobim mais jovem, também neste sábado, no Centro Cultural Minas Tênis Clube. E tem o segundo fim de semana, hein, da festa com mais de 30 atrações, entre elas Anitta, Matheus e Cauã e Wesley Safadão, que se apresentam nesta quinta, sexta e sábado em Pedro Leopoldo. Programe-se, divirta-se. E a viola pode se tornar bem imaterial de Minas. Um estudo amplo sobre a importância do instrumento na cultura do Estado, feito pelo Instituto Histórico do Patrimônio Cultural, está sendo apresentado hoje ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultural. E para comemorar, agora à noite está sendo realizado um show de viola na Praça da Liberdade. A gente fica por aqui, obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.